É a segunda, da primeira vez que nós apresentamos esse tema, eu senti que causou um certo desconforto a gente colocar uma realidade que a gente vê todo dia na televisão e, às vezes, ela não cai a ficha, né? De repente, parece que o que está na tela ainda não é o real, né? Eu estava me perguntando se é real mesmo que eu estou vendo sobre essa guerra na Ucrânia, né? A gente sentado no sofá e assistindo a guerra em outro lado do mundo. É muito dura essa realidade, né? Mas é a que nós vivemos hoje. Então, como nós somos uma comunidade de esperança, Bahá'u'lláh também nos dá meios, né, para, vamos dizer, ajudar, ou seja, como que a gente vai conseguir sobreviver a esse momento e, ao mesmo tempo, servir a humanidade. Sobreviver a esse momento de mudança do mundo, né? E, ao mesmo tempo, servir a humanidade. Não é novidade para ninguém que em todas as nossas comunidades estão sendo convidadas a acelerar o processo de crescimento. Os conselheiros têm falado nisso, há vários anos que a casa vem falando nisso, de uma maneira muito suave, outras vezes de uma maneira muito firme. E nós estamos ainda aprendendo numa pisadinha, devagar, né? Mas, enfim, que aprendizagens seriam essas, né? O que a gente precisa quando o tempo já se faz muito mais rápido? Porque a questão do planeta, gente, sempre, nunca foi assim, a Terra não pode se desenvolver ou ela não pode. A Terra pode, sim, ela pode se desenvolver, mas ela precisa de um tempo para se regenerar. O que a gente assiste hoje no planeta é uma escalada cada vez maior de destruição, né? E sem o tempo suficiente para que a Terra possa se regenerar, se reorganizar. Então, isso daí já estava posto desde a última vez que a gente começou. Vamos começar agora vendo, de um ponto de vista positivo, quais são os caminhos, o que a gente pode fazer e o que significaria esse título agora. O que a gente está chamando de espiritualidade plena e uma ecologia da unidade. A ecologia da unidade é algo que a gente está chamando, não existe essa ecologia da unidade ainda, vamos dizer, conceituado, de forma conceitual, né? Mas nós estamos propondo este conceito de ecologia da unidade a partir desses aprendizados que as comunidades Bahá'í têm sido feitas. E como a gente tenta pautar nossas ações nas espiritualidades e nas leis divinas, ou nas leis que nos foram ordenadas, ou nas palavras sagradas que nos deixa Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, Shoghi continua, a Casa Universal de Justiça e os diversos escritórios Bahá'ís, né? Então, tudo isso, todo o trabalho de um Bahá'í hoje, ele está voltado para servir a humanidade, ele está voltado para isso. E por que isso? Porque é uma consciência, né, de, como diz Bahá'u'lláh, de que o bem-estar da humanidade, a sua paz e segurança são inatingíveis, a não ser que e até que a sua unidade seja firmemente estabelecida. Então, esse é um princípio espiritual e a gente vai ver como é que esse princípio espiritual, né, se evidencia. Eu vou pedir a Janete para ler esse escrito sagrado de Bahá'u'lláh. A natureza como evidência e testemunho da existência de Deus. Diz Bahá'u'lláh: em tudo que contemplo, eu imediatamente descubro que este te torna conhecido a mim e me relembra teus sinais e tuas evidências e teus testemunhos. Pela tua glória,
Toda vez que levanto os meus olhos ao teu céu, lembro-me da tua alteza e tua sublimidade, e tua incomparável glória e grandeza. E toda vez que fixo meu olhar na tua terra, sou obrigada a reconhecer as evidências de teu poder e os sinais de tua generosidade. E quando contemplo o mar, descubro que me fala de tua majestade e da potência do teu poder e da tua soberania e da tua grandeza. E a qualquer momento que contemplo as montanhas, sou levado a descobrir as insígnias de tua vitória e os estandartes de tua onipotência. Obrigado, querida. Numa outra palavra que eu trabalhei uma época de forma mais ativa junto ao escritório de meio ambiente, e uma palavra que caiu no meu coração assim de forma muito profunda foi uma pequena frase onde Baha'u'lláh diz: e cada folha de grama atesta a grandeza do teu Criador. Cada folha de grama atesta a grandeza do Criador. Ela não está aqui nessa frase, mas foi o que mais me chamou a atenção. E eu não posso evitar de olhar para um gramado e não me lembrar desta frase, certo? Eu não sei se Marísia ou Márcia estão por aí, porque não estou vendo vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir a Aninha Nello para ler aqui um pouquinho dessa meia-culpa que Francisco faz no início. Eu chamo Francisco porque eu acho um papa muitíssimo interessante. Ele é jesuíta, minha mãe era franciscana, né? Aliás, ele não é jesuíta, ele é franciscano, não é isso? Hein, Marco? Marco é que é o bom aí que compreende melhor. Hã? É jesuíta. Ele é jesuíta. Mas tá. Adotou o nome do fundador dos franciscanos. Ok. Então, minha mãe era franciscana e o louvado seja, meu Senhor, era uma coisa que a gente ouviu desde pequena em casa. Então, louvado seja pela terra, louvado seja pelo ar, pelos passarinhos, pelos animais, pelas flores. Isso também fez parte da minha vida desde criança, por vir de uma família católica. Ana Nelo, você pode ler, meu amor? Carta da encíclica, eu não sou muito boa em latim, não, hein? Carta da encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Laudato Si, mi signore, louvado sejas, meu Senhor. Cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora, a uma irmã, ou com quem partilhamos a existência, ora, uma mãe boa, uma boa mãe, que nos olhos acolhe os seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a que éramos seus proprietários e dominadores autorizados a saqueá-las. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas da doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Romanos, capítulo 8, versículo 22. Esquecemos-nos de que nos era mesmo somos a terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta.
e seu ar permite-nos respirar, a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Carta da encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Santo Padre Francisco. Uma epístola muito bonita. Quem tiver tempo e quiser se aprofundar, mas ela toda é um pedido de perdão. O que a gente queria saber é que ações a gente pode fazer para mitigar, para proteger, para ajudar, para servir a humanidade. É o que nos interessa agora. Mas a gente já entendeu que a Terra é uma responsabilidade de todos nós. Né? Isso daí já está bem claro e que também é um princípio espiritual. A natureza, em sua essência, é a personificação do meu nome, o consultor, o criador. Suas manifestações são diversificadas por causas variadas e nessa diversidade há sinais de discernimento para os homens. A natureza é a vontade de Deus e é a sua expressão no mundo contingente e através dele. É uma entrega da providência adornada pelo ordenador, o todo-sábio. Bahá'u'lláh, Tabernáculos de Bahá'u'lláh, página 141. Muito obrigada, querida. Temos aqui mais uma fala de Abdu'l-Bahá que eu acho maravilhosa. Estás bem informado, louvado seja Deus, de que tanto a interação quanto a cooperação entre todos os seres, sejam grandes ou pequenos, estão evidentes e comprovadas. No caso de corpos grandes, a interação está tão manifesta como o Sol. Enquanto nos corpos pequenos, embora a interação seja desconhecida, ainda assim, a parte é uma indicação do todo. Por isso, todas essas interações estão ligadas àquele poder que a tudo envolve, que é o seu eixo, seu centro, sua fonte e sua força motriz. Abdu'l-Bahá, World Face, página 345. O homem é parte orgânica do mundo. Assim como o corpo humano neste mundo, que exteriormente é composto de diferentes membros e órgãos, e na realidade é uma entidade coerente e integrada, similarmente, a estrutura do mundo físico é como um único ser cujos membros e membros estão inseparavelmente ligados, juntos. Um texto de Abdu'l-Bahá, citado pela Casa Universal de Justiça, no The Gaia Concept, em 8 de junho de 1992. A figura aí é um pouco chocante, mas, no fundo, ela expressa essa interligação, né? Inclusive a do pó, né? Que somos pó, somos poeira das estrelas, enfim. Fala também da nossa transcendência e fala da imanência também. Mas isso eu deixo para os mais versados, ok? Próxima, Marco, por gentileza. Bom, agora, aqui já começamos a pisar um pouco mais no chão, certo? A questão ambiental na visão da fé Bahá'í. Dona Guite Milani também esteve junto, né? E no ano de 92, quando nós estivemos muito próximos da Bahá'í International Community, né? Sim. Que é uma ONG que colabora diretamente, nos representa junto à ONU, né? As Nações Unidas, e nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos nesse evento. E desde que a ONU era Liga das Nações, que a comunidade Bahá'í já tentava ajudar a pensar e para futuramente construir essa sociedade que Bahá'u'lláh
ordena. Então, na visão Bahá'í, soluções genuínas exigirão uma visão de futuro que seja aceita em nível mundial, baseada na unidade e na cooperação voluntária entre nações, raças, credos e classes da família humana. O comprometimento com um padrão moral mais elevado, a igualdade entre os sexos e o desenvolvimento da capacidade de consulta para o efetivo funcionamento de grupos em todos os níveis da sociedade serão essenciais. Esse documento é a Carta da Terra, que lá em 91, a BIC, né, que está localizada em Genebra, um dos escritórios é Genebra, né, escreveu, dando o ponto de vista Bahá'í. Várias ONGs e movimentos sociais foram conclamados também naquela época a discutir essa Carta da Terra. Várias religiões, escolas, universidades. Quem estava ligado na questão ambiental teve a oportunidade de antes discutir e conversar e dar sugestões sobre a Carta da Terra. Essa é a visão da comunidade Bahá'í que foi colocada naquela ocasião. E aí, a partir dessa Carta da Terra e dessa visão Bahá'í, a gente coloca que atender às necessidades sociais no contexto atual requer mais do que nunca que a gente viva essa ecologia da unidade. Depois vocês vão me perguntar, o que é exatamente que você está chamando de ecologia da unidade, Ana? Aí eu vou ficar na saia justa para explicar, mas tudo bem. Vamos lá, Marcos, o próximo. Então, comunidades barrais em contextos adversos e calamidades. A gente viu muitas calamidades na primeira parte, né, porque a gente enfatizou a questão climática, os extremos do clima e o pouco tempo que nós temos como seres humanos. Ora, a gente vinha saindo de uma pandemia e agora estamos aí às barbas de uma guerra, né? Então, o que é que mais falta acontecer? Eu digo, eu vou trazer para a nossa reflexão o que é que a gente precisa fazer e rápido. E aí eu também me inspirei numa mulher muito interessante, que a Janete começou a provocar, que era o mês da mulher e tudo mais, e aí eu sou uma fã da Bani Dugal. Ela fala com essa força da mulher que também é terra, mulher que nutre, que acolhe, né? E que recolhe, ao final de tudo. Então, e que promove também a unidade, né? Procura promover essa unidade. E como a Janete tinha me apertado um pouco, eu queria fazer uma coisa mais... um pouquinho diferente. Mas aí a Janete vai, Ana, dá para ser agora? Dá, vamos lá. Então, vejamos as lições aprendidas na comunidade internacional Bahá'í no relato da Bani Dugal, no seu artigo Laços que Sustentam. Primeiro, eu fiquei apaixonada pelo título, Laços. O que é um laço, gente? É algo que une com delicadeza, com amor. Não é um nó que se tem que desatar. É um laço, né? É algo que precisa de delicadeza, de cuidado. Então, laços que sustentam, né? Sustentar indica força para segurar e também sustentabilidade. Então, eu achei esse título, assim, muito especial. E o princípio da unidade da humanidade, ele vai destacar essas conexões poderosas que são encontradas entre aumentar o bem-estar de pessoas e reverter a degradação ambiental. Porque não é só reverter por reverter, mas educar as pessoas nesse processo de reverter e melhorar a forma de viver. E aí a gente encontra também um florescimento material e não só espiritual. Porque quando a gente cuida do ambiente, ele retribui, né? A gente já viu aqui um pouco das
do que nos colocam as escrituras, né, a respeito da riqueza e dessa fecundidade da terra, né? Mas igualmente importante não é só reverter a degradação ambiental, é diminuir os extremos de riqueza e pobreza, tirando bilhões da pobreza, de maneira que não apenas reduzem os danos ao meio ambiente, mas melhoram ativamente. E aqui a gente tem um pouquinho aqui na figura, meio que mostrando como isso é capaz de fazer, e muitas comunidades barrais estão fazendo ao redor do mundo. Relembrando os ensinamentos, né, as aprendizagens. Em 2010, nós tivemos aquele terremoto em que nele morreram várias pessoas aqui do Brasil, né, 222 mil pessoas, inclusive Dona Zilda Arnes, né, também morreu nessa época, que era uma grande benfeitora e pessoa incrível, que eu tive a oportunidade de conhecer também. Então, nesse terremoto... Salvou muitas Haiti, crianças da desnutrição. Muitas crianças, isso. Muitas Ela crianças. ganhou aquele coisa da paz pela comunidade barra. Isso, ela ganhou, ela foi agraciada com esse prêmio também, pelas benfeitorias que ela fez. Uhum. E ela estava no Haiti nessa época. Então, e na igreja na época, também na hora do terremoto, né? E, assim, o que é a comunidade Bahá'í? O que aconteceu na época? Como foi que a comunidade Bahá'í... Então, após o terremoto de 2010, muitas comunidades locais barrais, elas proporcionaram ajuda humanitária igualmente a todos, ou experimentaram a ajuda proporcional ao tamanho da família. De sua experiência com suas respectivas comunidades, através do trabalho de expansão e consolidação, as agências do agrupamento estavam mais familiarizadas com as necessidades e nuances de seus vizinhos e, portanto, estavam na melhor posição para determinar como a ajuda humanitária disponível deveria ser distribuída. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de trabalhar numa distribuição de ajuda humanitária quando existe algum tipo de... Pode ser que algum de vocês já tenha passado por essa experiência de trabalhar nesse contexto de ajuda. Gente, são milhares de peças de roupa para você distribuir, de alimentos que vão chegando, de água, e como você vai fazer essa partilha não é algo simples, é algo que, no mínimo, merece que as pessoas estejam trabalhando de forma harmoniosa, quem está preparando esses donativos para dar, porque o contexto é absolutamente de desesperança, de estresse, de dor, entendeu? Então, para quem está organizando essa distribuição, também não é fácil. O que a comunidade Bahá'í fez? Como eles já conheciam a sua comunidade, foi repassado para eles essa responsabilidade. Então, após o recebimento dos suprimentos, cada agrupamento determinou o método e o processo a serem usados para a sua distribuição nas vizinhanças do agrupamento. O retorno da resposta de ajuda em tempo de desastre ao nível do agrupamento provou ser empoderadora para a comunidade Bahá'í. Eles receberam as doações e eles tinham que fazer chegar as pessoas que mais precisavam na sua vizinhança, na sua redondeza. Próximo, Marco. Ok. Uma comunidade, no entanto, em consulta, tanto com a população local e com a Força-Tarefa Bahá'í em nível nacional, forneceu suprimentos, primeiro e mais extensivamente, às famílias cujas necessidades eram consideradas mais urgentes. Os envolvidos entenderam que basear o apoio em julgamento subjetivo de dificuldades podia criar certos desafios e as tensões surgiam às vezes, mas a comunidade foi capaz de recorrer às capacidades consultivas para resolver construtivamente essas diferenças.
Nesse sentido, um organizador observou que a distribuição foi realizada sem brigas e gritos ou apropriação pelas autoridades em diferentes níveis, mas com calma e compreensão. Os ciúmes emergentes foram resolvidos com diálogo. Geralmente, num contexto desse de catástrofes e grandes calamidades, as pessoas ficam completamente perdidas. E é muito difícil você mensurar quais as famílias que precisam mais para poder agir com equidade, dar mais quem mais precisa. Então, devido ao processo consultivo, a comunidade Bahá'í conseguiu resolver isso de uma forma ordeira, de uma forma tranquila, e mesmo quem estava aflito e esperando por receber, pôde compreender que havia outros que estavam precisando ainda mais do que ele. Né? Então, observou-se desde o início que os Bahá'ís que foram eles mesmos vítimas do desastre foram transformados em protagonistas, quando, frente ao desafio e à oportunidade de servir, se levantaram para a ação ao receber a oportunidade e a responsabilidade de entregar ajuda a seus vizinhos. Agora, imagina o que é você ter perdido tudo e, ainda assim, você preferir que o teu vizinho recebesse primeiro as doações de uma forma mais urgente. Então, isso é, gente, um aprendizado espiritual e que a gente só consegue obter quando a gente vai para a ação, participa de um momento desses. Nas Filipinas, as agências Bahá'ís notaram que, embora os suprimentos de socorro geralmente chegassem a centros populacionais como os seus, uma pequena ilha costeira era amplamente ignorada. Quando o tufão Haiyan atacou em 2013 a localidade, a comunidade Bahá'í usou seus recursos limitados para ajudar a atender as necessidades dos moradores daquela ilha, e a maioria dos quais não eram Bahá'ís. Então, esse foi um aprendizado do primeiro ciclone, porque ciclones e tempestades, vocês podem dizer, sempre existiram nessas localidades. O problema não é se eles sempre existiram, é a frequência com que eles estão vindo e uma magnitude cada vez maior. Então, nós temos que começar a pensar nessas possibilidades. Não podemos deixar tudo para os órgãos governamentais. E olha que eu nem vou citar a situação do Brasil agora. Eu preferi caminhar junto com o olhar da Bani Dugal, onde ela faz esse relato no Laços que Sustentam, mas a gente pode muito bem transferir para a nossa realidade aqui e comparar. Será que nós já aprendemos? Ou será que nós temos que nos esforçar para aprender de uma maneira mais rápida? Essa é uma das perguntas que eu vou deixar no ar. Quando as regiões orientais na Índia enfrentaram um ciclone poderoso em 1999, a comunidade Bahá'í não teve acesso às estatísticas atualizadas, nem conseguiu utilizar efetivamente os dados que possuía. Os esforços de resposta foram, portanto, coordenados pelos Bahá'ís individuais de acordo com qualquer informação que estivesse pessoalmente disponível a eles. Como eu repito, né, são regiões que estão sujeitas de forma frequente a essas inundações. Mas quando a mesma região enfrentou fortes inundações em 2011, no entanto, a comunidade Bahá'í já tinha evoluído em termos de aprendizado. E o que aconteceu, então? Assistência e aconselhamento foram sistematicamente fornecidos por agências do agrupamento. Como os dados atualizados estavam disponíveis, havia um fluxo constante de compartilhamento de informações e visitas intensivas foram feitas aos lares das pessoas afetadas. Ninguém foi deixado sozinho. Então, eu muitas vezes me perguntei, mas
por que, que a gente tem que usar estatística? Essas estatísticas não estão disponíveis? Era uma pergunta que eu me fazia. E eu também me perguntava assim, mas por que, que eu tenho que sair de casa em casa perguntando quantas crianças tem, quantas pessoas mais velhas têm, quantos jovens têm, entendeu? E só a partir da leitura desse artigo que ficou claro para mim qual era a razão da Casa Universal de Justiça e o Centro Internacional de Conselheiro, em suas inúmeras mensagens para a comunidade Bahá'í do Brasil, está nos pedindo isto. Por que, que a gente tem que se acostumar a usar a cultura de estatística? Por que, que a gente tem que conhecer a nossa vizinhança? Pode ser que, em algum momento, nós sejamos chamados a contribuir nessa condição. Quanto a prestar informações precisas da nossa comunidade, da nossa vizinhança, das vizinhanças que os nossos agrupamentos, que fazem parte dos nossos agrupamentos. Laços que sustentam, ainda a Índia, né? Durante as inundações de 2013, na Índia, ele diz que o Comitê de Assistência, juntamente com o facilitador de desenvolvimento do agrupamento, visitou lares de indivíduos e orou com eles. Durante essas devocionais, eles veriam que tipo de ajuda era necessária. Em alguns casos, onde as casas foram completamente destruídas e eles precisavam de um teto sobre suas cabeças, o Comitê de Assistência conseguiu que eles se refugiassem temporariamente naquelas poucas casas que não haviam sido destruídas. Então, eles serviram como elo para colocar essas pessoas abrigadas de uma maneira mais digna, de modo que algumas pessoas ofereceram a elas hospitalidade, acolhimento, diferente de ficar inúmeras famílias naqueles ginásios de hotéis, sem nenhuma privacidade. Chegam vários colchões, cada um pega um, outro, uns ficam sem, outros ficam com 2, 3, entendeu? Então, também é uma questão de você estar pronto para, numa situação dessa, você também poder acolher essas pessoas que estão necessitando. Havia uma percepção crescente, tanto entre Bahá'ís quanto entre amigos da sociedade em geral, de que estavam testemunhando uma comunidade religiosa forte, unida e solidária. Porque, em vez das pessoas ficarem abrigadas em qualquer lugar, elas foram abrigadas em casas, né? Elas foram hospedadas, digamos assim, enquanto as suas eram reconstruídas. Ilha de Tana, Vanuatu. Quando o ciclone Pan atingiu Vanuatu, os Bahá'ís estavam a poucos dias do Nowruz, o festival do Ano Novo Bahá'í, e em meio a um período de jejum diário. Muitos perderam praticamente todos os seus bens materiais. No entanto, em localidade após localidade, os Bahá'ís comemoraram o Ano Novo com a comunidade mais ampla ao seu entorno. Ou seja, mesmo em meio da destruição, hora nenhuma eles deixaram de continuar com as atividades Bahá'ís. E isso é um fortalecimento que a gente só tem na medida de que a gente vive espiritual e devocionalmente essa questão e, ao mesmo tempo, a gente está imerso e ligado às necessidades das nossas comunidades. Aí, aqui tem mais uma coisa. Sempre após essas catástrofes, para quem teve a oportunidade de servir, você não consegue mais ficar de braços, vamos dizer assim, cruzar os braços diante dessa necessidade. A tendência é que você procure continuar servindo. Então, aqui é um relato de um crente individual. Após o ciclone, eu decidi, depois de consultar um membro da Assembleia Espiritual Nacional, oferecer meus serviços voluntários
no Escritório de Gerenciamento de Desastres da sede provincial do governo. Tivemos que organizar o Escritório de Gerenciamento de Desastres para responder efetivamente às necessidades das pessoas ao distribuir a ajuda que estava sendo doada pelas organizações humanitárias. O escritório teve que coletar estatísticas para poder distribuir efetivamente os suprimentos de ajuda. Gente, não se enganem, aqui no Brasil também não é diferente. Se vocês virem essas cidades aonde nós estamos tendo essas enchentes que a gente tem visto, agora do Espírito Santo, depois no Rio de Janeiro, antes no Rio de Janeiro, Petrópolis foi por último agora, né? Não se, como é que se diz, não se enganem que também os órgãos governamentais não estão preparados. Quando acontece uma calamidade dessa, demora a reconstituir a cidade, às vezes leva anos para isso. Então, quem tem condição de ajudar, que foi o que esse Bahá'í fez, né? E Mirador agora do Maranhão, a Nanelo está lembrando. Então, ele continua dizendo aqui, usamos as ferramentas e instrumentos que eu havia aprendido enquanto servia como coordenador do Instituto de Capacitação. Dividimos Tana em setores e coletamos estatísticas de acordo com bebês, crianças, pré-jovens e adultos. Também introduzimos os princípios Bahá'ís de consulta, ação e reflexão. Então, o que ele pôde fazer? Levar para aquela instituição governamental a aprendizagem da comunidade Bahá'í. Muitas organizações humanitárias nos procuram quando encontram algum obstáculo. Sugerimos que trabalhem com os chefes e consultem as pessoas da base. Os agricultores, os pescadores, as pessoas que são diretamente atingidas pela calamidade. E consultem os chefes, porque na realidade deles são várias tribos, né? Nesse local do Pacífico. Outra coisa, ter um templo, o templo já tinha começado a ser erguido quando veio, derrubou o templo e eles começaram a reconstruir novamente. Um indivíduo também relata, após o ciclone, a Assembleia Espiritual Local fez um plano para celebrar o Nowruz. Os chefes e todo o povo da vila foram convidados a celebrar conosco. Muitos crentes jejuaram durante o ciclone e as pessoas em nossa celebração de Nowruz comentaram que no próximo ano eles se juntarão aos Bahá'ís em jejum. Estamos confiantes de que tudo que perdemos para o ciclone recuperaremos através das bênçãos de Baha'u'lláh. Durante as celebrações, compartilhamos com as pessoas que em breve reiniciaremos o processo de educação espiritual na vila, as aulas das crianças, o grupo de pré-jovem e o círculo de estudo. Aqui são eles já tentando reconstruir o templo da primeira vez que houve esse ciclone. Agora nós temos o templo Bahá'í já feito, já funcionando na ilha de Tana, primeiro templo Bahá'í do Pacífico, né? Essas imagens eu acho maravilhosas, porque elas estão são imagens do site Bahá'í Internacional, né? Que vocês podem ver aí os jovens, né? E também os menos jovens, né? Os jovens de espírito, também trabalhando lado a lado, homens e mulheres, né? Crianças aprendendo o processo de consulta, né? Os pré-jovens já refletindo sobre suas necessidades locais, né? Então, tem que começar logo cedo, logo de criança, ensinando o processo de consulta, junto com as aulas Bahá'ís, é o que a gente conclui, né? Comunidades que aprendem refletem com base em princípios espirituais. Uma sociedade próspera deve alcançar uma coerência dinâmica entre os requisitos materiais e espirituais da vida. Será que a gente já aprendeu isso?
Mudança social não é um projeto que um grupo de pessoas executa em benefício de outras. Cada membro da família humana tem não somente o direito de se beneficiar de uma civilização material e espiritualmente próspera, mas também a obrigação de contribuir para a sua construção. Aqui na nossa região, a gente vê muito famílias cada vez mais dependendo do governo. É o baixa renda, é o programa da família. Então, eles se beneficiam de uma série de ações do governo, mas eles não fazem absolutamente nada para sair daquela condição de, vamos dizer assim... De dependência, de dependente. De dependência, mas eu ia dizer de miséria mesmo, porque eu acho uma palavra muito forte. De miséria. Eu acho a palavra muito forte, mas é isso. Talvez porque não conheçam, né, ainda, que eles também podem ser protagonistas. Né? Então, aqui, o escopo e a complexidade da ação social devem ser proporcionais aos recursos humanos disponíveis numa aldeia ou vizinhança para levar tal ação adiante. Então, quer dizer, você começa vendo a realidade da sua comunidade, né? Como já diziam os ambientalistas em 92, né? Pensar globalmente e agir localmente. Então, você começa limpando lá o córrego, como o grupo de pré-jovens da Marlene fez em Vila do Boa, né? Fazer um projeto de pré-jovens. E, ao mesmo tempo, como os pré-jovens não podiam, era muito lixo, né? No caso de lá, de Vila do Boa, era muito lixo dentro dos córregos, mas aí entram as outras agências, os apoiadores do agrupamento, para fazer as parcerias com a prefeitura, trazendo caminhão de lixo, aí fazem um trabalho educativo para que a própria comunidade não volte a jogar lixo no córrego, e assim as crianças vão aprendendo na vivência como é que cuida, né, da sua própria vizinhança, e traz mais beleza, mais saúde, né, no entorno em que elas vivem. Então, aqui, o acesso ao conhecimento é direito de cada ser humano e a participação na sua geração, aplicação e difusão, uma responsabilidade que todos devem ombrear no grande empreendimento de construir uma próspera civilização mundial. Onde está espiado aqui são palavras da Bani Dugal, nesse artigo dela de Laços que sustentam. Então, toda contribuição que os barrais façam à vida de sua sociedade visa promover a unidade. Aquilo que estiver ao nosso alcance. O importante é que cada um de nós faça o que está ao nosso alcance de uma maneira constante, certo? Próximo, Marcos. Marcos, próximo. É esse aí. Desculpa, meu bem. Bom, aqui é a importância da consulta. Eu sei que todos nós já conhecemos o processo de consulta, mas, gente, ele é tão importante, faz uma diferença tão grande, que eu trouxe aqui para a gente recordar. O que seria a consulta? Digamos que alguém que não é Bahá'í ainda estivesse assistindo essa... O que é consulta? Consulta é um processo. Um processo de quê? Que considera as perspectivas e opiniões das outras pessoas. Jovens, idosos, homens, mulheres, todas essas perspectivas são buscadas e consideradas. E isso atrai a participação de outras pessoas. Gente, eu implantei alguns princípios da consulta aqui no meu condomínio, vocês precisam ver a paz que está agora. Há 2 anos atrás eu era desesperada, porque eu sou síndica aqui do predinho, e o pessoal era muito belicoso uns com os outros. E agora, a partir de entender o processo de consulta e de terem as suas opiniões consideradas,
eles foram se modificando, ficando mais corteses, mais tranquilos, mais calmos, e a gente pôde decidir de uma maneira. Depois você diz, Aninha, que eu não estou entendendo agora. Tá bom? Então, que a participação... Na hora do bate-papo... O processo deliberativo deve ter como objetivo a busca da verdade e a exploração de realidades relevantes, uma vez que a promoção de interesse, em vez da promoção de interesse e agendas pessoais. Isso faz uma diferença muito grande. Que a participação de cada indivíduo deve ser caracterizada por qualidades, como oração, humildade, desapego e paciência. Gente, as pessoas aceitam, mesmo que elas não sejam barrais. Que essa é uma forma mais tranquila de resolver as coisas. A brilhante fagulha da verdade aparece depois do choque de opiniões diferentes, mas a primeira condição é absoluto amor e harmonia entre os membros. Que, uma vez que uma opinião é contribuída, ela pertence ao grupo como um todo, para ser usada ou deixada de lado da maneira que melhor atenda às necessidades do momento. Gente, isso é muito diferente do contexto da universidade. Nossa, Mãe de Cristo! Como a gente sente vontade de que nossas reuniões departamentais nas universidades tivesse conhecimento um pouco do processo de consulta, porque é a diferença da água para o vinho. E que, uma vez tomada uma decisão, todos os membros deverão dar total apoio à sua implantação e avaliação justa. Isso também faz diferença. Desenvolvendo capacidades para a ação. A crescente capacidade de pensar sobre a realidade e de escrevê-la, incentivada pelas atividades barrais, ajuda uma população a olhar para suas próprias necessidades. Um padrão de ação e reflexão ganha força nas localidades. Planos são elaborados e ajustados e respostas aos desafios existentes são implementadas. Dentre as diversas mudanças que precisem ocorrer no mundo para que a humanidade se torne mais unida, justa e pacífica, um novo padrão de vida social e comunitária precisa emergir. Cada indivíduo, instituição e a comunidade em geral é conclamada a nutrir as bases de um caráter nobre nas crianças, liberar o potencial de pré-adolescentes, levantar jovens e adultos para servir aos demais, abrir espaço para orações coletivas e capacitar-se para servir a humanidade. Ao servir em funções voluntárias, como professores de aulas ou facilitadores de grupos de estudo, eles se tornam colaboradores e recursos. E, à medida que sua capacidade aumenta, uma porcentagem começa a coordenar os esforços de outras pessoas em níveis que variam do bairro à nação. Tem que pagar para ver, gente. Tem que entrar nesse processo para poder entender tudo que essa construção teórica maravilhosa está dizendo. Bom, aqui, Brasil, tempos de pandemias, mais aprendizagens. Aqui, gente, o último relatório que a Assembleia Nacional nos manda sobre as comunidades dá muita alegria quando a gente pode ver que várias comunidades no Brasil, elas já estão crescendo nesse processo de aprendizado, né? É um aprendizado constante, constantemente as populações estão aprendendo. Aqui é o destaque do que eu falei antes para vocês, o grupinho de jovens lá da Vila do Boa, né? As crianças visitando as casas dos outros, né? Pintando os muros da escola, pintando os locais de ônibus, num lugar, gente, onde era uma miséria total, é uma invasão, as casas, nem todas as casas são tijolo, as casas são construídas, muitas delas com papelão e com flange, com
folhas, o que eles encontram vão colocando para fazer os barracos. E quando conseguem levantar o barraco, aquela área ainda não é invasão de área pública, né? Porque não tem moradia para todo mundo, eles fazem uma invasão. E essas crianças, onde a gente começaram a ter aulas de crianças para crianças barrais e depois grupo de pré-jovens e também círculos de estudo de alguns livros, pelo menos o 3, o 5, já estão, acho que agora não sei mais, porque já tem 3 anos que saí de lá, então não posso dizer para vocês como é, mas com certeza esta comunidade floresceu e não é mais a mesma. E eu noto que houve, por exemplo, se a gente fosse ver qual foi o aprendizado, na pandemia, o pessoal se organizou e ajudou realmente as pessoas da Vila do Boa que tinham ficado sem emprego e estavam passando necessidade mesmo, em termos de alimentação. Não foi uma calamidade, mas foi uma outra impingida pela pandemia, né, que deixou as pessoas, quem era jardineiro, diarista, pessoas que não tinham empregos formais, ficaram realmente passando necessidade. Porque você dispensa e a pandemia fecha quem está em casa com o seu relativo conforto e deixa essas pessoas completamente abandonadas, né? Abdu'l-Bahá enfatiza que o desenvolvimento do mundo físico e a felicidade da humanidade dependem tanto do chamado da civilização, do progresso do mundo material, como do chamado que procede de Deus, que comove a alma, cujos ensinamentos espirituais são salvaguardas da glória, da felicidade e da iluminação eterna do mundo, da humanidade. Obrigada. Então, aí é um refresco para a nossa alma, né? Essas palavras lindas de Abdu'l-Bahá. Então, todavia, enquanto as conquistas materiais, as realizações do plano físico e as virtudes humanas não forem reforçadas por perfeições espirituais, por qualidades luminosas e características misericordiosas, nenhum fruto, nenhum resultado delas advirá. E tampouco se alcançará a meta suprema, a felicidade do gênero humano. Pois se, por um lado, os avanços materiais e o desenvolvimento do mundo físico engendram prosperidade, a qual manifesta com requinte seus objetivos definidos, por outro lado, há perigos, calamidades terríveis e aflições violentas iminentes. Está aí Abdu'l-Bahá nos lembrando, né, novamente, de como é que a gente consegue alcançar essa realidade. Aí vem aqui para o papel central do Instituto de Capacitação. Eu vou tentar ler o mais rápido possível, mas é muito importante, porque cada vez que a gente lê um pouco mais, a gente compreende melhor. De várias fontes diferentes e com várias... O Instituto de Capacitação é um sistema mundial de educação espiritual e moral, aberto a todos os grupos, que busca ajudar as populações a assumirem seu próprio desenvolvimento espiritual, social e econômico. Estruturado em etapas para atender às necessidades de desenvolvimento de faixas etárias diferentes, esse sistema se volta para a educação moral das crianças, facilita o empoderamento espiritual de adolescentes jovens e permite que um número crescente de jovens e adultos aprenda a aplicar os ensinamentos espirituais à vida cotidiana e aos desafios que a sociedade enfrenta. O princípio organizador desse processo é o desenvolvimento de capacidades para um serviço significativo à sociedade. Apoiados a realizar atos de serviço cada vez mais complexos, os participantes obtêm gradualmente a visão, a confiança e as habilidades necessárias para oferecer atividades a outras pessoas com menos experiência do que elas mesmas. A partir do momento que as pessoas vão compreendendo esse sistema, elas também vão saindo do marasmo e da sua zona de conforto. Porque
partir da compreensão profunda de o que é esse processo, que você começa a se manifestar e a participar dele. E outras pessoas não precisam dessa compreensão toda, como alguns de nós necessitamos. Elas começam a trabalhar junto e entram no movimento da comunidade. E aí as agências têm que se preocupar com a consolidação dessas pessoas. Porque, como a gente viu no início da apresentação, é preciso uma sociedade com padrões éticos muito mais fortes e definidos, muito mais firmes do que a sociedade corrente, para que a gente possa fazer frente a esses acontecimentos todos que a gente enfrenta a cada dia. Então, assim, uma parcela considerável dos que entram no processo como participantes continua assumindo uma responsabilidade crescente por sua perpetuação e expansão. Quando você entra no processo, não é você dizer, já fui tutora de um livro, já contribuí. Tem milhares de coisas que você tem que fazer ainda, que você precisa fazer, não só para o seu crescimento, como pelo crescimento da comunidade. Então, tem que realmente começar a colocar esse processo de formação de comunidades, que vocês viram aí até onde ele é capaz de chegar. Começa na vizinhança, você mapeando seus arredores, e termina você podendo ajudar a minorar as grandes calamidades que acontecem na Terra. A Terra é apenas um país e os seres humanos, seus cidadãos, isso aí só para a gente lembrar. Eu dizia na primeira parte, e eu lembro que vocês ficaram chocados, que um dos grandes problemas da humanidade vai ser a quantidade de gente migrando de um país para outro. Quem podia imaginar que a gente ia ter uma migração tão grande como a gente está vendo no povo da Ucrânia agora, gente? Quem podia achar que isso ia acontecer, né? Agora, o poder de construção de comunidades fortalece a ação social. Quando a IAR da casa Quando a sociedade se encontra em tal dificuldade e aflição, a responsabilidade dos Baha'is de fazer uma contribuição construtiva aos afazeres humanos se torna mais marcante. Este é um momento em que linhas de ação distintivas, porém interrelacionadas, convergem para um único ponto, quando o chamado para o serviço soa alto. O indivíduo, a comunidade e as instituições da fé, protagonistas inseparáveis no avanço da civilização, estão em posição de demonstrar os aspectos distintivos do modo de vida Bahá'í, caracterizadas por uma maior maturidade no cumprimento das suas responsabilidades e no seu interrelacionamento. Eles são convocados a uma expressão mais plena do poder de construção de sociedade que tem a fé. Agências e projetos dedicados à ação social podem ter de adaptar as suas abordagens para satisfazer necessidades em expansão. Esforços para este fim, certamente, infundem programas em andamento com significado e propósitos mais profundos. Caso Universal de Justiça. Esse é bem recente, né? É de 2021, essa carta. E a gente tem uma mais recente ainda, vamos ter a oportunidade agora, nos próximos 2 meses, né, de realizar as conferências de reflexão sobre o plano de 9 anos. Acho que todas as comunidades já estão começando a se preparar para isso. Não é? Realizar esses em torno, e os estudos da última carta da casa, para esses próximos 9 anos. Nós somos claramente chamados a mostrar ao resto do mundo o que significa essa construção de uma sociedade Bahá'í. O que seria isso?
na prática. Então, é esse o chamado que nós todos estamos recebendo agora. Considerações finais. João, você pode ler para a gente? A unidade do gênero humano. Assim como Baha'u'lláh a concebeu, compreende o estabelecimento de uma comunidade mundial em que todas as nações, raças, crenças e classes estejam estreitas e permanentemente unidos, e que a autonomia dos estados que a compõem e a liberdade e iniciativa pessoal dos seus membros individuais sejam garantidas de um modo definitivo e completo. Em tal sociedade mundial, a ciência e a religião, as duas forças mais potentes da vida humana, serão conciliadas assim, cooperando e desenvolvendo-se harmoniosamente. Os recursos econômicos do mundo serão organizados, suas fontes de matérias-primas serão exploradas e completamente utilizadas. Seus mercados serão coordenados e desenvolvidos, e a distribuição de seus produtos será regulada de um modo equitativo. Shogefendi. Já era a visão de Shogefendi, né, gente? Então, é só questão de confiar. A visão está posta, né, para nós. Mais uma. Acho que tem mais um slide aí, Mar. Bom, aqui é o convite, né, que Dona Guite gosta de fazer. Juntem-se a nós. Vamos aprender juntos. Procure a comunidade Bahá'í mais próxima. Todo ser humano e todo grupo de indivíduos, independente de ser contado entre seus seguidores, pode obter inspiração dos seus ensinamentos, beneficiando-se de qualquer gesto de sabedoria e conhecimento que possam ajudar a enfrentar os desafios que se lhe apresentarem. Numerosos grupos e organizações, animados pelo espírito de solidariedade mundial, que é uma manifestação indireta da concepção de Baha'u'lláh, do princípio da unicidade da humanidade, contribuirão para uma civilização destinada a emergir da confusão e do caos da sociedade odierna. É como a Bani termina e como eu também concluo, de certa forma, este pensamento, que, na verdade, foi uma compilação, né? Não é uma autoria. A única autoria que a gente tem aqui é o lançamento dessa ecologia da unidade como um conceito, um termo conceitual, até para complementar a ecologia integral que o Papa Francisco lança, né? Ele está chamando de ecologia integral e a gente está dizendo, além de uma ecologia integral, precisamos de uma ecologia da unidade mundial. Ok? Que é a unidade do homem com o planeta. Se não houvesse unidade, a integralidade ainda vai ser pouca aí. Une os seres humanos à sombra da tua generosidade e faz com que se unam em harmonia, de modo a se tornarem como os raios do mesmo sol, as ondas de um só mar e os frutos da mesma árvore. Que bebam do mesmo manancial, se refresquem e obtenham iluminação da mesma fonte de luz. Tu és o generoso, o clemente, o omnipotente. Abdu'l-Bahá. E aí, então, obrigado, gente.